Boa noite, comunidade da Universidade Federal do Ceará. Boa noite, senhoras e senhores, espectadores desta transmissão. Eu me chamo Rodrigo Porto, sou professor da Casa da UFC e atualmente pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Antes da gente adentrar no tema principal desse nosso encontro, eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos alunos da UFC, nesse início de ano letivo de 2022, e particularmente nesse dia importante em que nós estamos tendo essa retomada de toda a atividade presencial, em sala de aula, a convivência com os professores e com os colegas, né? Em relação a esse assunto, a essas boas-vindas, o nosso reitor, o professor Cândido Albuquerque, tem algumas palavras para dizer para todos os estudantes. Vamos assistir. Nós estamos muito felizes e gostaríamos de dar as boas-vindas a todos os nossos estudantes. Esse é um momento extremamente importante para o UFC. Depois de 2 anos, voltamos às nossas atividades presenciais. Sejam bem-vindos à casa de vocês, cuidem-se, usem máscara, mantenham as mãos sempre limpas, enfim, você precisa cuidar de você e do seu colega, do seu professor, do seu amigo. Esse é um momento de muita felicidade. Nós temos certeza que o nosso retorno será um retorno radiante para todos nós. Vamos voltar à nossa convivência nos nossos campi universitários. Parabéns, sejam muito bem-vindos. É isso aí, bem-vindos. Bom, nesta noite nós temos o prazer, a satisfação de oferecer à comunidade universitária, a todos os interessados, uma aula magna para justamente marcar esse início do ano letivo de 2022, particularmente na pós-graduação da Universidade Federal do Ceará. E nós temos a grande satisfação de contar nesta noite com o professor, pesquisador Luiz da Silva, ao qual eu apresentarei em detalhes em termos do seu currículo já, mas antes de tudo gostaria de dar uma boa noite ao Luiz, boas-vindas e agradecer, Luiz, a sua disponibilidade de compartilhar esse momento conosco hoje. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Excelente. Bom, o professor Luiz da Silva nos traz hoje, na sua aula magna, uma questão instigante. A pergunta que ele nos traz é muito cedo para falar de 6G? Pode ser que pareça para muitas pessoas cedo, né? Principalmente no Brasil, que nós estamos ainda nos primeiros passos da implantação do 5G. Mas o professor Luiz da Silva vai compartilhar sua visão, sua experiência, suas reflexões conosco para nos ajudar a compreender possíveis respostas a essas questões, né? E a relevância que isso tem para a nossa sociedade. Queria, então, rapidamente, de uma maneira muito resumida, por longo currículo do professor Luiz da Silva, fazer alguns destaques aqui. O professor Luiz da Silva tem uma trajetória profissional muito longa, muito bem-sucedida, lidera e liderou projetos que têm influenciado tecnicamente, tecnologicamente, a área de comunicação, de redes, de internet, em todo o mundo. Ele é professor vinculado ao Instituto Politécnico da Virgínia Tech, ele é responsável hoje pela cadeira de cibersegurança, tá? E também é o diretor do Centro de Iniciativa Cibernética, né, de pesquisa cibernética, também da comunidade do Estado da Virgínia. Esse é um centro que ele está dirigindo e tem como objetivo criar um ecossistema de pesquisa e desenvolvimento em temas relacionados à internet e tecnologias digitais. Antes de ser diretor desse centro, o professor Luiz da Silva foi também diretor de outro centro, o Connect, né, que era o Centro de Pesquisa em Redes do Futuro, ficava em Dublin. O professor da Silva estava vinculado ao Trinity College nessa época, então ele dirigiu esse centro também, que era ligado a essa importante universidade lá na Irlanda. O professor da Silva é fellow do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, uma distinção muito reconhecida e importante. Tem contribuições teóricas, práticas e pioneiras em temas como redes cognitivas, gerenciamento de recursos em redes, teoria dos jogos para redes de comunicação, e também é autor do trabalho seminal
em redes cognitivas e compartilhamento de espectro. Ele é autor de 2 livros e mais de 250 artigos publicados e revisados por pares. Então, é com essas excepcionais credenciais que eu agradeço mais uma vez e passo a palavra ao professor Luiz da Silva para que a gente possa, então, compartilhar do seu conhecimento e discutirmos essa questão importante, se é muito cedo, para falar de 6G. Luiz, palavra com você. Obrigado, Rodrigo, e obrigado pelo convite novamente. Da próxima vez, eu espero poder estar em Fortaleza com vocês também. Eu vou começar a compartilhar meus slides. Os slides estão em inglês, eu vou falar em português, mas os slides estão todos em inglês. Deixa eu ver se... Espero que vocês estejam conseguindo ver. Eu tenho algumas... Eu ia começar falando um pouquinho sobre a minha trajetória, mas o Rodrigo já falou bastante, então eu não preciso nem me deter muito a isso. Eu sou brasileiro, eu nasci no Rio de Janeiro, mas a maior parte da minha trajetória profissional foi nos Estados Unidos. Eu comecei, depois de fazer mestrado e doutorado, comecei como professor na Virginia Tech em 1998, 24 anos atrás. E depois de alguns anos, depois de 16 anos na Virginia Tech, mais ou menos, eu fui para a Irlanda, onde eu fui professor no Trinity College Dublin e dirigi um centro chamado Connect por alguns anos e tive o prazer de trabalhar com pesquisadores da UFC e de outras universidades brasileiras, inclusive o professor Rodrigo. E exatamente 2 anos atrás, eu voltei à Virginia Tech. Hoje é meu aniversário de 2 anos de volta à Virginia Tech, onde eu dirijo esse centro chamado CCI, o Commonwealth Cyber Initiative. E isso é um centro que engloba o estado da Virgínia todo, com uma missão que inclui pesquisa, inovação e desenvolvimento de pessoal, de recursos humanos, na área de cibersegurança, e mais especificamente na interseção entre cibersegurança, autonomia e inteligência. Hoje em dia, o centro conta com mais de 300 pesquisadores, e esses pesquisadores estão distribuídos nas 41 universidades e faculdades que existem na Virgínia. Então, esse o mapa que vocês estão vendo é o mapa do estado da Virgínia. Eu fico, no momento, estou nessa área do norte da Virgínia, que é pertinho de Washington, D.C., e esses 300 pesquisadores são, então, distribuídos pelo estado todo. Uma coisa que eu queria ressaltar sobre cibersegurança, antes mesmo de começar a palestra, é que é um tema extremamente multidisciplinar. Então, essa figura que vocês estão vendo agora é uma visualização dos trabalhos publicados por pesquisadores do centro, do CCI, divididos por área, por disciplina. Então, cada cor representa uma disciplina específica. Então, por exemplo, esses círculos roxos representam ciência da computação, a matemática, a engenharia da computação, e é onde está o centro de gravidade, vamos dizer assim, da pesquisa que a gente faz em segurança de redes, segurança da cloud, segurança de 5G, do que vem depois de 5G, etc. Mas conforme a gente vai se movendo em sentido horário, nesse círculo, a gente vê um número de trabalhos nessa área verde que representa energia, meio ambiente, agricultura. Então, por exemplo, a área de cyber biosecurity, como prover cybersecurity, mas dentro de um âmbito de ciências biológicas e agricultura, é uma área que a gente também aborda muito e é representado pelos círculos verdes aqui. Os círculos vermelhos representam a área de saúde. Então, por exemplo, dispositivos de saúde que estão ou dentro do seu próprio corpo, mas conectado à rede, ou dispositivos de saúde dentro de um hospital que também são conectados, como prover segurança
para esse tipo de dispositivo. Como abordar a parte de segurança durante uma pandemia, por exemplo, uma área onde tem tido bastante pesquisa. E quando a gente pega esses círculos mais amarelos e laranja, essa é a área das ciências sociais e das humanidades e administração de empresas, economia, etc. Então, nós temos uma série de trabalhos na área de crime, de cybersecurity, a parte legal, a parte de disseminação de informações falsas, como um problema de cibersegurança também. Então, só para deixar a mensagem que essa é uma área bastante multidisciplinar, porque a gente pode combinar, por exemplo, cibersegurança com agricultura, isso é uma área nascente que se chama Cyber Biosecurity. Ou pode combinar cibersegurança com transportes e olhar, por exemplo, a área de veículos autônomos e como prover segurança para esse tipo de veículos. E uma área que está tendo muito enfoque no momento como prover segurança para os sistemas de 5G que começaram a ser implantados nos últimos 2 anos, mais ou menos. E uma coisa que a gente pode fazer dentro do centro, do CCI, é trazer pesquisadores de várias universidades com áreas de expertise, né, de conhecimento diferentes para abordar um problema. Então, por exemplo, a gente tem um projeto no momento com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, olhando na parte de segurança dentro de um galpão, uma warehouse, onde você tem que implementar uma série de tecnologias, como, por exemplo, a realidade aumentada ou realidade virtual, o uso de drones dentro de um ambiente fechado, ou seja, que não pode usar GPS, e como integrar tudo isso com uma rede 5G de uma forma segura. Então, esse é um projeto grande, um projeto de $13 milhões, que envolve pesquisadores do CCI de várias universidades diferentes. Então, essa é uma área, a área de 5G e como prover segurança para 5G, uma área que está tendo bastante enfoque e bastante investimento por parte, por exemplo, do governo americano. Então, chegamos finalmente no tópico da palestra de hoje, que é esse tópico de se é cedo demais para falar de 6G. Eu acabei de dizer que o governo americano e as empresas aqui e na Europa e na Ásia estão investindo bastante na área de segurança para 5G. Então, por que falar de 6G? Né? Então, eu vou tentar responder essa pergunta, se é cedo demais de se falar de 6G no momento. E eu vou fazer um spoiler, na verdade, da resposta dessa pergunta. Existe uma coisa que se chama a lei das manchetes de Betteridge, que diz que sempre que você vira uma manchete numa revista ou num jornal, que é numa forma de pergunta, a resposta é sempre não. E eu vou propor um corolário a essa lei que o Betteridge propôs alguns anos atrás, que isso também é verdade para títulos de artigos científicos e de apresentações como a que eu estou fazendo hoje, cujo título seja uma pergunta de formato sim ou não. Sempre a resposta é não. Tem alguns exemplos, tem um artigo científico de alguns anos atrás, na área de comunicações, que o título é se a área de pesquisa em comunicações está morta. Né? E, obviamente, a resposta do artigo é que não, mesmo porque os autores do artigo são pesquisadores na área de comunicação e nunca diriam que a área deles mesmos já acabou. Então, a resposta, na minha opinião, da pergunta que eu mesmo fiz como título da palestra é não é cedo demais para falar de 6G. E eu gostaria, então, de tentar persuadir a vocês que não é cedo demais para começar a pensar em falar em 6G.
E eu vou começar do começo, realmente, porque talvez na audiência haja pessoas que não trabalham nessa área de comunicações e redes. Então, eu vou começar do início, né? Sobre o que é esse tal de G que a gente fala em 5G, 4G, 6G, etc. E o G, obviamente, é de geração, e a cada mais ou menos 10 anos aparece uma nova geração de redes. Começando da primeira geração, no comecinho dos anos 80, que é considerada a primeira geração de rede sem fio. Dependendo da idade de vocês na audiência, talvez vocês nem lembrem desses telefones, mas uns telefones sem fio que eram do tamanho mais ou menos de um tijolo, não era disseminado para a população como um todo, era uma coisa cara. Na época, eu era adolescente ou jovem e não teria dinheiro, por exemplo, para ter um telefone da primeira geração. Era uma coisa que era mais para talvez uma pessoa de negócios ou Wall Street, uma coisa desse gênero. Usava telecomunicação analógica e era simplesmente para voz, né? A única aplicação realmente que era suportada era a voz. Aí, mais ou menos 10 anos depois, no começo da década de 90, apareceu a segunda geração, que já passa de analógico para digital. A partir da segunda geração, tudo é digital. E inclui, de uma forma ainda modesta, a área de mensagens. Então, além da aplicação de voz, tem uma aplicação de mensagens. E a segunda geração é, na verdade, o que popularizou as redes de comunicação sem fio. A partir da segunda geração, os preços já baixaram o suficiente para a população como um todo começar a ter esses telefones. Então, se vocês lembram existia um telefone da Motorola, que era um flip phone, que fez muito sucesso na época, etc. E aí, 10 anos depois, mais ou menos, né, no começo da década de 2000, começou, então, a terceira geração, que aí começa, além de mensagens e além de voz, você ter também conectividade à internet e conexão ao web, né? Você pode surfar o web a partir da terceira geração. Lá para 2010, 2008, mais ou menos, surge a quarta geração, que começa a trazer a nuvem, né, aplicações em nuvem, taxas de dados muito mais altas, então você começa a realmente ter transmissão de dados, mas agora com uma velocidade bastante alta. E aí, a partir daqui, a gente está falando realmente em smartphones, então a voz passou a ser talvez a aplicação menos importante dentre as muitas apps que são suportadas pela rede. E agora, no comecinho da década de 2020, começa a quinta geração, onde a gente aumenta muito a capacidade de dados, eventualmente começar a poder se falar em comunicação confiável para suportar uma nova geração de aplicações, etc. Então, a gente vê por aí que mais ou menos de 10 em 10 anos aparece uma nova geração. Então, espera-se que lá para o final da década, lá para o 2029, 2030, surja a sexta geração, ou seja, realmente implantada a sexta geração e chegue a nós, consumidores, também. Ok, então a gente está mais ou menos uns 8 anos, 7 a 8 anos, da sexta geração realmente acontecer em termos de chegar ao público consumidor. Mas como que essas coisas acontecem? Para uma geração realmente ser implantada, para os produtos estarem na rua e as pessoas poderem realmente ter os serviços que vêm com essa geração, se a gente pensar que isso vai acontecer lá por 2029, a gente tem que começar a andar para trás e ver quais são os passos que têm que ser dados para se chegar até um produto
está nas mãos do consumidor. Então, antes do produto acontecer e sair à rua, precisa ter uma fase de padronização. Tem órgãos de padronização internacionais que definem a tecnologia que vai ser parte dessa 6ª geração. Esse processo de padronização, que vai acontecer para as redes 6G, espera-se que aconteça entre 2025 e 2028, mais ou menos. E antes de acontecer a padronização, existe uma fase que se chama de estudos ou requerimentos. Então, os requerimentos definem, por exemplo, qual é a taxa de dados que tem que ser suportada por essa geração, quantos usuários por quilômetro quadrado tem que ser suportados, qual é o nível de confiabilidade da rede, qual é a máxima latência que pode ser suportada pela rede, etc. Essa definição dos requerimentos vai acontecer entre 2023 e 2025, começando ano que vem. E antes disso, acontece uma fase, que é a fase de estabelecer a visão do 6G. Isso é o que está acontecendo agora. Entre 2020 e 2022, está se estabelecendo a visão do 6G. Então, para aqueles que trabalham na área de pesquisa em comunicações e redes, vocês vão ver que em revistas e periódicos científicos já há um número de artigos publicados que definem essa visão, mais ou menos em alto nível, quais são os componentes de uma visão de 6G. No momento, o meu grupo é parte de uma iniciativa que existe na América do Norte, chamado Next G Alliance, a Aliança para a Próxima Geração, que é uma iniciativa principalmente da indústria, então com parceiros como a Apple, a Microsoft, a Samsung, Google, etc., mas com alguma participação também de universidades, com o objetivo de definir a visão para o 6G, uma visão norte-americana para o 6G, que aí vai influenciar o processo de padronização que acontece a nível internacional. Então, a visão do 6G não é cedo demais para falar, mas a gente já está meio que no finalzinho dessa primeira fase de definir qual é a visão, o que o 6G realmente vai trazer de novo. E então eu vou falar agora de algumas visões, ou da minha visão, pelo menos, do que o 6G vai realmente trazer. E, para simplificar, eu vou falar de duas coisas. Quais são as duas coisas que o 6G vai realmente trazer diferente do 5G? A primeira é o que acontece com todas as gerações. Vai aumentar a taxa de dados que é suportada, e aumentando a taxa de dados, ela começa a possibilitar uma nova gama de aplicações. Mas a segunda coisa, que talvez seja mais diferente, na área de confiabilidade. As redes de comunicação, até hoje, as redes celulares, todos os Gs até o 5G, no momento, elas oferecem um serviço no âmbito de melhor esforço, né? Best effort. Ou seja, as operadoras tentam dar o melhor serviço possível, mas não garantem um certo nível de confiabilidade. Isso é bom o suficiente para o tipo de aplicação que existe hoje em dia, mas tem toda uma geração de aplicações que precisam que a rede tenha garantias não só de segurança, mas também de confiabilidade. Que você saiba, com uma probabilidade muito alta, 99,999%, por exemplo, que a rede vai estar lá na hora que ela for necessária. Eu vou dar alguns exemplos em alguns minutos. Eu gostaria de dar alguns exemplos do tipo de aplicação que se prevê com 6G, mas também lembrando que a gente não sabe, a priori, todas as aplicações que vão surgir com uma nova geração. Muitas vezes, a geração surge, é implementada, e aí, devido às características daquela geração, tem uma nova gama de aplicações que não eram previstas,
que passam a ser possível. Por exemplo, no 4G, com o uso de smartphones e com os smartphones tendo GPS, etc., possibilitou aplicações como Uber, por exemplo, né? Aplicações de rideshare, Uber e Lyft e outras. Não é que necessariamente os pesquisadores, quando estavam pensando em 4G, pensaram, uma aplicação possível vai ser Uber. Eles pensaram, bom, a gente precisa aumentar a taxa de dados, precisa implementar GPS e incorporar GPS ao mesmo tempo que o serviço celular, e isso acaba dando origem a uma série de novas aplicações. Então, a gente não sabe exatamente quais são as aplicações que vão surgir com 6G, mas exemplos de algumas coisas que a gente acha que vão ser possíveis. Uma é na área de cloud computing, né, computação em nuvem. Você tem essas instalações com uma quantidade de processamento muito grande, né? E hoje em dia a comunicação, a conexão entre esses processadores é feita de maneira cabeada através de fibra ótica. Uma possibilidade, se conseguir alcançar uma taxa de dados muito alta através da rede sem fio, através do 6G, vamos dizer, isso possibilita que a conexão entre processadores, entre computadores na nuvem, possa também ser feita de forma sem fio. Então, substituindo esse cabeamento todo de fibra ótica por comunicação sem fio. Um outro exemplo é na área de transportes autônomos. Esse ônibusinho, eu, na verdade, fiz parte de uma demonstração. Eu fui convidado para passear nesse ônibusinho quando eu ainda estava na Irlanda. E é um ônibus totalmente autônomo, né? Ele anda sem motorista, usando uma série de tecnologias, incluindo LiDAR e radar, etc. E foi feita essa demonstração em várias partes da Europa. Eu acho que essa foto na verdade, na Alemanha. Mas um ônibus idêntico a esse teve na Irlanda e eu tive o prazer de passear dentro dele. A coisa mais interessante, na verdade, é você ver a reação dos pedestres quando o ônibus vai passando e eles vão se tocando que não tem motorista. Bom, no momento, esses veículos não usam comunicação celular, eles usam uma série de comunicação, inclusive radar e LiDAR, etc., mas não a comunicação celular. Mas antecipa-se que na 6ª geração você já possa suportar veículos autônomos. E para isso precisa não só uma taxa de dados muito alta, mas precisa da tal confiabilidade. Você precisa saber que a rede vai estar lá na hora que o veículo precisa da comunicação, porque é uma questão de segurança, obviamente. Não pode causar um acidente, pode causar mortes, etc., se você perder a comunicação. Então, a parte de confiabilidade tem que ser muito mais forte do que até a geração do momento. Um outro exemplo que está se falando muito, e muito disso também, após a pandemia, ganhou um novo fôlego, é o que alguns chamam de teletransporte, mas não teletransporte como é no Star Trek, mas o teletransporte através da realidade virtual. Então, que a gente possa fazer esse tipo de reunião que nós estamos fazendo hoje, onde eu estou na Virgínia, alguns de vocês estão em Fortaleza ou em outras partes do Brasil, mas que haja um senso de presença muito maior, que a gente realmente se sinta mais ou menos como se estivesse na mesma sala. E para isso você precisa transmitir vários feeds de vídeo ao mesmo tempo, para dar a impressão de 3D, né, para se transmitir um holograma. Você precisa de uma latência muito baixa para que todo movimento seja percebido de uma forma contínua, de uma forma natural.
Então, realmente precisa uma combinação de alta taxa de dados e alta confiabilidade. E um último exemplo que eu vou dar é na parte de interface com a rede. Nas últimas 2 gerações, a nossa interface com a rede é através desses smartphones, né? O formato do dispositivo em si não mudou muito. Os smartphones vão melhorando, obviamente, estão muito mais evoluídos, mas o formato em si, esse retângulozinho que a gente carrega. Não vai ficar assim para sempre, né? A gente pode olhar para trás e ver que os dispositivos na primeira geração, na segunda geração, eram muito diferentes dos de hoje. Então, uma área de pesquisa no momento é quais são os novos dispositivos e qual é a nova maneira do usuário interagir com a rede. Uma maneira seria a gente ter os dispositivos, em vez de carregar na mão um smartphone, a gente se comunicar, a gente interagir com a rede através de dispositivos que estão embedded dentro do próprio ambiente onde a gente navega. Então, teriam screens e interfaces em todo o ambiente e a gente simplesmente ia interagindo com essas interfaces. E a outra área que já está começando a ser desenvolvida é na área de comunicação entre o cérebro direto com a máquina, né? Entre o cérebro e a rede em si, onde você poderia, através de ou implantes ou dispositivos que você usaria na cabeça, por exemplo, realmente conseguir transmitir um comando direto para a rede. Então, eu não vou entrar em muito detalhe sobre isso, porque é uma área realmente nascente, ainda tem muito a ser desenvolvido, mas só lembrando que a interface que a gente usa com a rede também muda, e que o smartphone, que hoje em dia parece a coisa de última geração, é a coisa mais moderna que há, não vai durar para sempre. Um dia vai ser substituído por alguma outra coisa. Ok, eu gostaria agora de entrar em um pouquinho mais de detalhe na área, nas tecnologias que vão possibilitar essa mudança para o 6G. Então, agora eu vou ter que entrar um pouquinho mais em detalhe na parte mais técnica. Então, uma coisa que está causando uma modificação muito grande em redes móveis e rede de comunicação em geral é o que se chama softwareização. É uma palavra inventada. Muita coisa que era um dispositivo de hardware na rede, um switch, um roteador, uma bridge, tem uma série de dispositivos de hardware que compunham uma rede no passado. Muitos da funcionalidade desses dispositivos estão indo para software. Então, hoje em dia, a gente tem redes definidas por software, tem rádios definidos por software, e a softwareização de toda a rede. E isso abre espaço, por exemplo, para sistemas abertos e para o que se chama desagregação da rede, onde antes você tinha um dispositivo de software, vamos dizer um switch, por exemplo, com uma certa funcionalidade que você comprava da Cisco ou de algum fabricante, e hoje em dia essas funções estão passando para software e estão sendo distribuídas em vários dispositivos. Então, parte disso esse software, essas funções podem residir num chip, podem residir na nuvem, podem ser controladas externamente por um outro dispositivo, etc. Então, isso dá muita flexibilidade a como essas redes são implantadas e são desenhadas. Então, a figura da esquerda é como a rede hoje em dia já trabalha, com um nível de softwareização alto, que se chamam funções de rede virtualizadas, ou Virtualized Network Functions, todas orquestradas por um sistema de gerenciamento. E a figura da direita é uma figura de
de um trabalho do meu grupo, que apareceu ano passado, que leva essa área de virtualização adiante e começa a virtualizar tudo, inclusive o próprio rádio, a própria maneira onde a gente usa, com a qual a gente usa o espectro eletromagnético. E quando você vai virtualizando tudo, você vai aumentando a flexibilidade em ter uma rede que realmente se adequa a um número diferente de aplicações. Se adequa tanto ao uso da rede para as apps que a gente está acostumado, mas talvez também para comunicação com veículos autônomos, por exemplo, que exigem um tipo de serviço completamente diferente da rede. Então, essa área de virtualização, softwareização, é uma das coisas que está revolucionando a telecomunicação e as redes e tornando essas redes muito mais flexíveis, possibilitando que elas suportem uma gama de aplicações muito maior do que a gente está acostumado até hoje. Uma outra coisa a mencionar é uma coisa chamada Lei de Edholm. Eu já falei de uma outra lei de Betteridge, mas essa Lei de Edholm é o equivalente da Lei de Moore. Então, a Lei de Moore mais famosa, que diz como aumenta o poder de processamento e a densidade de transistores dentro de um processador, como essa densidade aumenta com o tempo. A lei de Edholm postula como a velocidade de taxa de dados aumenta com o tempo. E esse aumento é mais ou menos que ela dobra a cada 18 meses. Então, a velocidade, a taxa de dados que é suportada pela rede, dobra a cada mais ou menos 18 meses. Então, esse gráfico demonstra isso, é um gráfico em formato semilog, né, como aumenta o número de bits por segundo que pode ser enviados com o tempo. Então, os mais velhos dentre nós vão se lembrar de modems de 28,8 kilobits por segundo, quando hoje em dia nós estamos falando em dezenas e centenas de megabits por segundo. Então, espera-se que na sexta geração isso continue e a gente continue vendo um aumento muito grande da taxa de dados que é suportada. Uma outra coisa que está mudando muito rapidamente é a parte de compartilhamento do espectro. Então, o espectro eletromagnético é uma das como é que eu diria? Uma das coisas que são vitais para se ter uma rede sem fio, né? Então, cada tipo de comunicação sem fio usa uma área do espectro eletromagnético. Mas esse espectro está sendo mais e mais usado, está cada vez mais congestionado e cada vez mais é necessário o compartilhamento do espectro dentre diversas aplicações. Eu não sei se chegou no Brasil, houve uma controvérsia muito grande nos Estados Unidos, mais ou menos um mês atrás, ligado ao deployment de rede 5G e a possível interferência com altímetros em aviões. Então, se você coloca essas redes muito próximas de aeroporto, há a possibilidade de interferência com altímetros que são usados para aviões, principalmente quando o avião está pousando através de instrumentos, né? O dispositivo que, na verdade, um radar que o avião tem, que permite que o avião saiba exatamente a que altura ele está voando. Então, esse é um problema de compartilhamento de espectro. É um problema mais ou menos complicado, né? Na verdade, o 5G acabou levando a culpa, de uma certa forma, na verdade, não é a culpa do 5G. Eu acho que pode-se até dizer que tem uma dose grande de culpa de como os altímetros foram feitos, na verdade, e foram deployed, mas, no fundo, é um problema de compartilhamento de espectro. A interferência se dá porque essas duas aplicações acabam ocupando áreas adjacentes do espectro, porque não tem como se manter tudo muito separado. Então, você precisa de melhores filtros, você precisa de melhores
técnicas de compartilhamento de espectro. Isso vai continuar acontecendo no 6G e até acelerando no 6G, porque mais e mais a gente está precisando de bandas mais largas do espectro. E a outra coisa que está acontecendo é que a gente está indo para áreas de frequências mais altas. Então, na área de frequência na faixa de terahertz, em vez do que é usado hoje em dia, que é na área de gigahertz, ou no máximo, com 5G, dezenas de gigahertz. Uma outra tendência, de novo, essas são todas tendências e tecnologias que estão sendo incorporadas nessa visão para o 6G, algumas das quais já estão começando no 5G. E uma outra tendência na área de segurança é o que se chama Zero Trust, quer dizer, nenhuma confiança. E a ideia aqui é que, conforme as redes vão sendo mais e mais desagregadas, diversas funções são providas por diferentes provedores ou empresas, e é muito difícil você ter certeza que dá para confiar naquele outro segmento da rede, por exemplo. Então, a ideia é que você tenha uma arquitetura onde cada uma das funcionalidades age como se as outras funcionalidades não sejam confiáveis. Então, você tem que ter todo um handshake entre diversas partes da rede para estabelecer essa confiança fim a fim. E, finalmente, a área de inteligência artificial. A inteligência artificial está tendo uso em basicamente todas as áreas de redes, devido ao grande sucesso que ela teve em áreas como identificação de imagens, por exemplo. Mais e mais está se incluindo inteligência artificial dentro da rede. Hoje em dia já tem o uso, de forma mais ou menos modesta, em 5G, de inteligência artificial. Então, mesmo dentro dos smartphones, existe um nível de inteligência artificial para fazer tomar decisões como com qual estação de base se conectar a cada momento, etc. Mas a ideia é que com o 6G essas redes realmente tragam inteligência artificial para todas as áreas da rede, desde a escolha da modulação, por exemplo, que é usada, até o gerenciamento da rede como um todo. Isso traz uma série de ganhos de eficiência, mas também abre outras avenidas para ataques e outras vulnerabilidades para ataques, e há ataques especificamente visando os sistemas de inteligência artificial. Existe um ataque chamado AI Fuzzing, que é especificamente para sistemas que usam inteligência artificial, Data Poisoning, que tenta inserir alguns dados errôneos dentro do treinamento do sistema, e esses dados errôneos, esses dados que estão envenenados, vamos dizer, levam o sistema a tomar decisões erradas depois, quando ele é implantado. Então, tem sempre que se lembrar que, junto com essa evolução da inteligência artificial dentro da rede, existe também um cuidado para a gente não criar novas vulnerabilidades. Existem áreas como Explainable AI, ou inteligência artificial explicável ou interpretável, que tentam abrir essa black box. Normalmente, um sistema de inteligência artificial é um black box. Você não sabe o que está lá dentro, você coloca um dado e ele te dá uma resposta, e você não sabe exatamente o que levou a essa resposta. Então, a área de inteligência artificial explicável ou interpretável, ela tenta abrir esse black box e dar alguma interpretação de por que o sistema está chegando a uma certa conclusão. Então, uma área bastante importante no momento, quando a gente vai implantar inteligência artificial dentro de redes. Eu falei um pouco dessa questão da confiabilidade, então essa
Parece uma coisa pequena, talvez, mas é revolucionário para uma rede sem fio. Redes sem fio, até hoje, não te dão alta confiabilidade. Elas são implantadas de uma forma best effort, normalmente dão um bom serviço, mas não há garantia de confiabilidade. E isso leva com que um número de aplicações, como, por exemplo, a que eu citei, de comunicação com veículos autônomos, mas também na área de manufatura, indústria, etc., não possam usar a rede, porque essas aplicações precisam de um nível de confiabilidade muito alto. Nível de confiabilidade, muitas vezes, é definido por um certo número de noves. Então, quando se fala em 5 noves de confiabilidade, isso quer dizer 99,999% de confiabilidade. E essa figura vem de um estudo, de um paper de um dos meus alunos de PhD no momento. E o que ela tenta mostrar é o nível de confiabilidade que existe hoje em dia em rede sem fio. Então, os pontinhos azuis são estações de base de uma rede, vamos dizer, de uma rede 5G. As áreas brancas são áreas onde um usuário dessas redes vai ter uma confiabilidade de 5 noves, ou seja, uma confiabilidade maior ou igual a 99,999%. E as áreas vermelhas, onde a confiabilidade é abaixo de 5 noves, então menor do que 99,999%. E para a nova geração de redes conseguir chegar a essa confiabilidade de 5 noves, tem duas maneiras. Uma é aumentando a densidade da rede, instalando mais estações de base. Então, a figura da direita mostra o mesmo tipo de rede, só que com mais estações de base por quilômetro quadrado. E o que dá para ver é que diminuiu essa área vermelha, né? Aumentou a área branca, aumentou a área que tem confiabilidade de 5 noves. Mas existe uma outra possibilidade. A outra possibilidade é se aumentar a largura de banda que é disponível para aquela rede. E essa é a figura da esquerda. A figura da esquerda não aumenta a densidade da rede, a mesma densidade que tem acima, só que coloca mais largura de banda para a rede, e isso também faz aumentar a confiabilidade. E, obviamente, você pode combinar as duas coisas. Você pode aumentar a densidade e aumentar a largura de banda para aumentar a confiabilidade. Então, esse estudo é um estudinho que a gente fez para mostrar quais são os limites, né? Até quando que dá para levar essa confiabilidade da rede e como chegar lá. Precisa mais largura de banda, que tem implicações sobre que área de espectro que a gente vai ocupar, ou precisa maior densidade, que aí tem aplicações, tem implicações práticas, custa caro, né? Se ter mais estações de base, não é trivial a instalação e o planejamento dessas estações, etc. Então, a gente fez um estudo que visa demonstrar quais são os limites disso. Mas, então, as grandes coisas que vão ser parte dessa revolução ou evolução para o 6G é essa área de confiabilidade e a maior taxa de dados, que combinadas vão levar um número grande de novas aplicações que são viabilizadas através de 6G. Meu tempo está mais ou menos acabando, mas eu queria dar alguns exemplos de pesquisa que a gente está fazendo na área de cibersegurança, ligadas ao 5G, ao 6G, mas mais geralmente em cibersegurança. E, em vez de dar alguns exemplos que são talvez mais clássicos na área de comunicação, por exemplo, antenas, MIMO, slicing, são tópicos que são tópicos muito usados no momento, ou muito estudados no momento de telecomunicações. Eu tenho alguns exemplos que vêm de um programa que a gente tem que une a pesquisa em segurança com a pesquisa nas artes e em design. Então, a gente resolveu investir em projetos piloto, projetos pequenos, com pesquisadores na área de artes,
de como eles veem a área de segurança, né, como reimaginar alguns resultados de pesquisa em cybersecurity e abrir novos campos, na verdade, de pesquisa transdisciplinar ou multidisciplinar. Então, tem vários objetivos, a gente visa educar a população como um todo sobre problemas de cibersegurança, criar possibilidades para inovação, quer dizer, novas ideias, novas patentes, novos produtos, criar mais ou menos essa awareness, né? As pessoas têm que saber que cibersegurança é uma coisa importante e nem sempre as pessoas têm a awareness da parte mais técnica, então a gente está vendo como passar essa mensagem de outras maneiras. Então, a gente no CCI acabou criando 5 projetos desses, eu vou dar alguns exemplos, e tem uns videozinhos, vamos ver se toca. Então, um exemplo, por exemplo, que vem com 5G e mais ainda com 6G, é a possibilidade de ter aplicações que requerem muito baixa latência. Então, nós temos um pesquisador, o Tanner Updegrove, ele é um professor da Virginia Tech, que olha para essa área de como uma combinação de inteligência artificial e das capacidades que vêm com 5G e 6G possibilitam colaborações entre músicos em tempo real. Então, eu tenho que voltar aqui desculpa. Então, se a gente imaginar 4 músicos tocando ao mesmo tempo, em tempo real, como que a rede, e os 4 em lugares diferentes, né, colaborando através da rede, qual é o nível de latência que é necessário para eles conseguirem tocar, né, vamos dizer que é um quarteto tentando tocar ao mesmo tempo, com cada pessoa numa parte diferente do país ou do mundo. E como que a rede pode ser orquestrada de uma forma de que a latência seja baixa o suficiente que possibilite essa colaboração. Então, a gente tem várias demonstrações que mostram como a rede, ao evoluir a parte de latência, né, ao diminuir a latência, possibilita esse tipo de pesquisa. Nós temos uma outra professora, a Kate Secchio, que ela é professora de dança e coreografia, e ela está vendo como preservar a privacidade das pessoas e usando a dança para criar um banco de dados de movimentos que pode ser usado pela inteligência artificial para preservação de privacidade. Existe toda uma pesquisa no momento no que se chama Gait Analysis, onde se você tem um vídeo de uma pessoa andando pelo andar, sem usar reconhecimento facial, por exemplo, mas só pelo andar da pessoa você reconhecer aquela pessoa. E o que a Kate está tentando fazer é olhar pelo outro lado, de como preservar a privacidade das pessoas, se você colocar uma câmera que consiga capturar o movimento, como preservar a privacidade, e ela está usando os movimentos que vêm da dança para treinar esses sistemas de inteligência artificial. Então, ela tem um vídeo de 2 das alunas dela que combina, na verdade, a parte artística com quais são as coisas que podem ser adicionadas ao vídeo que preserve a privacidade e que não deixe que um sistema de inteligência artificial consiga identificar a pessoa simplesmente através de movimento. Então, quais são os features que podem ser adicionadas ao movimento para preservar a privacidade? Um outro exemplo de pesquisa no momento em cibersegurança é como identificar um ataque de cibersegurança através de som. Então, esse é um projeto também da Virginia Tech, com 30 caixas de som instaladas nessa foto, vocês estão vendo as caixas de som instaladas numa
numa frame, e dependendo do ataque de cibersegurança, se for um ataque de denial of service, ou uma intrusão, ou um ransomware, o que seja, ele identifica esse ataque de uma forma audível. Então, se você tem uma pessoa que está monitorando o sistema para possíveis ataques, né, um profissional de cibersegurança cujo trabalho seja monitorar uma rede, ele ou ela pode identificar esse ataque não só de uma forma visual, através de um display que ele esteja olhando, mas também de uma forma audível. E dependendo de onde vem o som e que nível de pitch, etc., ele vai identificar um ataque diferente. E um último exemplo é um projeto de um professor da Escola de Arte da George Mason University, também na Virgínia, onde ele comprou 80 smartphones no eBay. Então, esses são smartphones que as pessoas, antigos, velhos, que as pessoas não querem mais, e venderam no eBay, e a gente comprou 80 desses smartphones, e o Michael, que é professor de arte, criou esse display, essa visualização com os smartphones, com dados que ele recuperou, que não foram apagados pelo dono do smartphone antes de vender. Então, o maior objetivo desse projeto, na verdade, criar uma awareness, uma conscientização do público que, na área de privacidade e segurança, a gente também tem uma responsabilidade sobre os nossos próprios dados. O Michael, quando viu esses dados, recuperou esses dados dos smartphones, ele me disse que viu muita coisa que ele preferia não ter visto, né? Ele, na verdade, censurou algumas coisas nesse exhibit. Isso está sendo exibido em algumas galerias de arte. Ele foi primeiro exibido numa galeria de arte em Detroit e, no momento, ele está numa galeria de arte aqui na Virgínia. Então, são 80 telefones que ficam simplesmente demonstrando dados que foram recuperados desses telefones que não foram apagados pelos donos. Ele não mostra nada que seja legal, ou mesmo coisas como fotos de passaporte, etc., mas ele recuperou informações que são bem sensíveis, tipo fotos de passaporte, de identificadores das pessoas, algumas conversas que podem ter implicação legal, etc. Então, esse é um outro projetinho que a gente tem. Eu tenho umas outras coisas que eu gostaria de mencionar, mas eu vou falar muito rapidamente. No CCI, a gente tem tanto um objetivo de pesquisa, que é sobre o qual eu falei a maior parte dessa última hora, pesquisa em cibersegurança em geral, em 5G e 6G em particular, mas também tem uma área de inovação. Então, a gente trabalha com startups, com pequenas empresas que estão começando agora na Virgínia, na área de segurança, e a gente coloca os nossos alunos dentro dessas empresas. Então, tem projetos de como é que se chama? Internship, estágios pagos, onde a gente coloca os alunos dentro da empresa. A gente trabalha com os professores das universidades da Virgínia, com algumas dessas empresas, para transferir propriedade intelectual que é criada dentro da universidade para essas empresas. Então, tem toda uma área de inovação que é parte também da nossa missão. E tem uma parte de como a gente ajuda a criar pessoas que vão começar no mercado de trabalho com esse conhecimento na área de cibersegurança. É um problema, no momento, muito sério. Nos Estados Unidos como um todo, tem muito emprego aberto que não consegue atrair profissionais com os skills adequados para aquele emprego. No momento, tem um déficit muito grande de profissionais na área de cibersegurança. Então, só na Virgínia, a gente tem, no momento, estimado em 85 mil pessoas empregadas na área de cibersegurança.
mas além desses 85 mil, tem 59 mil empregos abertos nessa área. Então, parte do que a gente faz no CCI é também aumentar o número de alunos que se forma, né, nessas universidades todas e nas faculdades com o skill em cibersegurança. Claro que muitos desses vêm de ciência de computação e engenharia, mas mais e mais a gente está vendo alunos em áreas como ciências políticas, por exemplo, ou direito, etc., com skills em cibersegurança aplicados naquela área específica deles. Vou pular um slide, só para terminar agora, porque a gente está chegando são quase 7h30 aqui, ou 8h30 aí. Só resumindo alguns dos takeaways, algumas das mensagens. Cibersegurança é o tópico do meu centro de pesquisas aqui na Virgínia, e uma coisa que a gente está enfocando muito é que é um tópico altamente multidisciplinar, onde muitas das inovações, das pesquisas, das oportunidades em pesquisa, na verdade, acontecem na interseção dentre duas disciplinas. Então, sabe, segurança com agricultura, segurança com transporte, segurança com telecomunicações, etc. E dentro dessa área de telecomunicações, que na verdade é a minha área e é o que eu trago em termos de pesquisa para o CCI, nós estamos num momento onde a visão para a próxima geração de redes, a geração 6, está sendo definida nesse momento. Daqui a uns 2 anos, a gente já está passando, daqui a um ano, mais ou menos um ano, a gente já está passando da fase de definir visão para uma fase muito mais específica de definir quais são os requerimentos específicos para essa nova geração. O que espera-se ver é um avanço muito grande em sistemas que se chamam cyber-physical, coisas como drones, veículos, robôs, etc., ligados à rede 6G. E, de uma forma, quando você liga esse tipo de sistema na rede, você precisa confiabilidade muito alta, ao mesmo tempo você precisa de uma segurança muito alta, porque os ataques começam a ter repercussão para a vida, na verdade. Um ataque pode causar um acidente que alguém possa perder a vida. E a parte de inteligência artificial continua ganhando fôlego, já vem de alguns anos, mas cada vez mais entrando em todos os aspectos da rede. E aí a parte de segurança, como assegurar que os sistemas de inteligência artificial tenham um output, um resultado confiável, está tendo mais e mais enfoque. Então, tem uma área chamada AI Assurance, né, como assegurar a confiança em sistema de inteligência artificial, é uma área que está também ganhando muito destaque e ainda está na infância. Bom, eu vou terminar por aqui e passar a palavra novamente ao Rodrigo, agradecendo de novo a atenção de todos vocês e esperando que da próxima vez eu esteja de novo em Fortaleza. Rodrigo, é com você. Acho que o Rodrigo está em mute, né? Desculpa. Ok. Eu estaria nessa hora, né? Mas eu estava dizendo justamente que a primeira parte da sua aula foi muito importante, porque a gente teve um público potencialmente bastante variado, né, das áreas de formação, então excelente aquela introdução que se contextualizou muito bem a evolução das redes, tratou então desses novos use cases, casos de uso, aplicações, né? E esses últimos
exemplos, né, que você apresentou mostram uma variedade de abordagens de pesquisa no centro que você dirige, muito interessante, porque a tecnologia está tão pervasiva hoje na sociedade, nas nossas vidas pessoais, nos governos. O 5G vem, de certa maneira, com uma perspectiva de, digamos, aumentar ainda mais a nossa dependência, né, enfim, da comunicação em tempo real, sem fio. Então, eu acho importante que tenha outras cabeças que não sejam só nós, engenheiros, né, participando dessa discussão e olhando a coisa por ângulos diferentes, né? A coisa está muito séria para ficar só... Igual aquela coisa, né? A guerra é um negócio muito sério para ficar só na mão dos generais. A gente tem que realmente escutar mais, né, outros ângulos. Eu acho muito importante isso aí que você colocou e mostra realmente uma diversidade de pesquisa bastante singular no centro que você está dirigindo, né? E um dos pontos aí que eu queria só comentar de maneira mais específica, né, justamente quando você colocou lá a questão da preocupação com a privacidade, né, lá daquele caso dos experimentos com a dança, né, se você adicionasse algum tipo, né, de ruído, digamos assim, que permitisse, né, uma maior privacidade. Eu acho que esse tipo de pesquisa que você mostrou é muito importante, porque justamente é preciso que a gente comece a pensar no AI também, na inteligência artificial, né, como algo que precisa ter uma compatibilização com os interesses da sociedade, né, e não ser somente uma coisa técnica. Então, muito bem. Mas eu teria uma pergunta específica, né, aí voltando para aquele problema mais da nossa área, lá da confiabilidade, que você mostrou aquele gráfico do trade-off, né, para você aumentar a confiabilidade, largura de banda ou infraestrutura, mais antenas. E aí um ponto que eu queria te ouvir é as implicações ligadas à sustentabilidade, mudança climática, que a nossa indústria, né, nessa expansão muito grande de infraestrutura e também até a própria AI, né, de alguma maneira, processamento significativo também que isso traz em muitos pontos da rede, né? E saber se o centro tem alguma visão, alguma pesquisa, alguma perspectiva, e também se você acha que no 6G, essa questão que até o momento não chegou a ser fundamentalmente abraçada, né? Embora se discuta eventualmente, se você vê algum caminho, né, para a gente também contribuir como indústria, né, para um carbono zero, enfim, nesse ponto aí. Eu não mencionei nada sobre essa parte de sustentabilidade, mas é um ótimo ponto, né? Eu falei do Next G Alliance, essa aliança que existe na América do Norte, principalmente a indústria, não só a indústria de telecomunicações, mas também Google e Meta, etc., são parte desse grupo. E a maneira com que o Next G Alliance está estruturado é através de working groups, né? Grupos de trabalho. E tem um grupo de trabalho especificamente sobre Green Communications, né? Então, olhando especificamente essa área de como diminuir o impacto em termos de carbono, etc. Então, alguns desses trade-offs, por exemplo, aumentar a densidade, tem um impacto potencialmente negativo nessa área, né? Eu acho que uma coisa que se deve fazer é se pensar de uma forma holística, qual é a palavra que eu digo, mas porque da mesma maneira com que a indústria de telecomunicações contribui para a emissão de gás carbônico, ela também pode possibilitar aplicações que vão tornar a coisa mais green, né? Então, se você conseguir viabilizar, por exemplo, colaboração à distância, de uma forma mais natural, isso vai diminuir o impacto em termos de viagens. Exatamente. Se conseguir viabilizar um transporte de uma forma mais eficiente, vai diminuir emissão de gases dessa forma, etc. Então, também tem que se pensar no que está se viabilizando, né, em termos de novas aplicações. Perfeito, perfeito. Bom, nós temos aqui uma pergunta da audiência, pergunta qual a importância da cibersegurança nas empresas, né,
para o não vazamento de dados sigilosos. No contexto dessa pergunta, Luiz, provavelmente tem a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, é algo recente, né? As empresas estão ainda um pouco assustadas, porque teve um ano para se adaptar, aproximadamente, salvo engano, mas recaíram sobre elas agora muitas responsabilidades, né? Em relação tanto a consentimentos, né, para coleta de dados, destinação desses dados, mas o terror mesmo é eventuais vazamentos. E nós estamos com um sistema agora de pagamento, que é o Pix, e recentemente houve um vazamento aí dos CPFs, e isso, estamos falando do Banco Central. Então, quer dizer, são coisas que realmente assustam, né? Isso, é claro, é importantíssimo, né? Tem alguns aspectos. Uma é a parte de privacidade, né? Quais são as obrigações das empresas em termos de privacidade. Na Europa, como você sabe, alguns anos atrás saiu um novo conjunto de leis que visam proteger a privacidade e as empresas terem que pedir consentimento dos usuários para fazer certas coisas, coletar certos tipos de dados e tal, e isso já teve um impacto, a meu ver, positivo em como a gente interage com esses sistemas. Mas a outra parte é a proteção contra ataques, né? Contra ataques de cibersegurança. Cada vez mais importante, infelizmente, cada vez mais vai ter que se investir nessa área, né? O ransomware, não sei se é muito grande no Brasil, mas nos Estados Unidos o problema com o ransomware é muito grande, né? Onde grupos criminosos, na verdade, conseguem acesso aos dados de uma empresa e, se a empresa não pagar um certo valor, eles ou mantêm esses dados encriptados, né? A empresa não pode mais usá-los, ou até, às vezes, a gente vai então colocar esses dados no domínio público e tornar público coisas como CPF, ou números de cartão de crédito, etc. Isso está aumentando exponencialmente. Dependendo do relatório que você lê, aumentou no último ano mais de 100%, alguns falam 125%. Então, é uma área realmente cada vez mais vai ser importante, e as empresas simplesmente vão ter que investir mais em se proteger contra essas áreas. Hoje em dia existe até uma coisa chamada Ransomware as a Service, onde As a Service, você diz? As a Service. Então, um criminoso cria um software para ransomware e vende para o outro criminoso número 2, que aí cria o ataque contra uma empresa. Então, toda essa parte está se profissionalizando também. Então, isso é um perigo em termos de vazamento de dados pessoais, né, que a gente acaba cedendo a essas empresas. Perfeito. Muito bem. Muito bem, eu acho que a palestra do professor Luiz, a aula magna do professor Luiz, deve ter deixado muitos estudantes interessados em aprofundar essas questões, né? No caso da nossa pró-reitoria de pós-graduação, existem muitos cursos na universidade hoje, muitos não, mas algumas talvez umas 2 dezenas de cursos, das mais variadas áreas, né, das engenharias de computação, telecomunicações, ciência da computação, engenharia de software, enfim, que estão, aos poucos, incorporando essas questões que o professor Luiz colocou nos currículos, e na pós-graduação é possível também avançar na direção de buscar soluções, né, propostas inovadoras, justamente para nos permitir essa maior tranquilidade nesse mundo tão digitalizado. Então, tenho certeza que exatamente, é o que eu estou dizendo. A perguntinha que surgiu aqui do Roberto, sim, existe especialização. Na UFC nós temos já especialização em cibersegurança para os graduados, claro. Né? Tá bom? É uma questão de você procurar direitinho aí nos sites da UFC que você encontra as instruções de matrícula. Eu queria, então, agradecer profundamente. Professor Luiz, certamente, o professor Luiz esteve conosco aqui há talvez uns 2, 3 anos atrás, aqui em Fortaleza, num dos projetos conjuntos que nós fizemos, e certamente voltará nesse momento em que a gente está começando a normalizar um pouco as coisas também, né?
Então, certamente não tardará, ou de outra maneira, em outro local, nos encontrar. Mas quero agradecer bastante, Luiz, excelente palestra, insights muito interessantes. Nosso grupo de pesquisa aqui, que esteve presente aqui em peso assistindo você, certamente vai ter assunto bastante para conversar nos próximos dias. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. E boa sorte para todos nessa volta presencial, essa nova fase. Perfeito. Bom, pessoal, boa noite a todos. Obrigado. Até a próxima.